Hoje eu quero falar do anticristo. O pessoal fica tudo perguntando aí, né? Quem será o anticristo? Será o Elon Musk? Será o Donald Trump? Será que o anticristo vai ser o Papa? Tem muita especulação a respeito desse tema, mas assim, o que a Bíblia diz sobre o anticristo é assim, todo aquele que sabe que Jesus é o Cristo e nega isso e diz que Jesus Cristo não é o Cristo, esse é o anticristo. Então esse é o conceito de anticristo, né? Outra coisa que João diz também é que é anticristo todo aquele que sabe, que viu, que testemunhou que Jesus veio em um corpo humano igual ao nosso e nega isso. Isso é o conceito de anticristo. Aí o pessoal fala sobre a besta, que a besta será o anticristo, né? A besta que vai surgir lá na grande tribulação será o anticristo. Mas esse conceito de anticristo é isso. A pessoa tem que saber quem é o anticristo, saber que Jesus é o Cristo e negar isso. Isso aconteceu lá quando Jesus veio, né? No período que ele estava na terra, no ministério terreno dele, muitos dos judeus viram que Jesus é o Cristo e negaram isso. Falaram, não, esse não é o Cristo, não aceitaram ele como Cristo, rejeitaram ele. Isso se tornaram os anticristos. Os primeiros anticristos na história surgiu lá há 2000 anos atrás, né, quando Jesus se manifestou. E esse é o contexto que João explica quem são os anticristos. Quem foi o maior anticristo da história? Foi o sumo sacerdote que julgou e condenou Jesus na cruz. A morte de cruz, né, que seria o sumo sacerdote. Esse camarada, ele deveria ser o primeiro a reconhecer que Jesus é o Cristo, mas ele negou isso. Ele sabia, ele tinha espias, ele seguia todos os passos de Jesus, sabia de tudo era reportado a ele. E aí ele resolve julgar e condenar Jesus à cruz. E aí o que acontece? Quando ele estava julgando Jesus, ele questionou Jesus, né? Fala para nós aí, confirma se você é o Cristo, é o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e fala assim, ó, você já disse, você sabe disso. Então em breve você verá eu vindo sobre as nuvens, sentado à destra do Pai e vindo sobre as nuvens do céu. Isso é uma sentença de juízo final, pelo qual esse personagem, no caso Caifás, o sumo sacerdote Caifás, vai passar para o juízo final. Ver Jesus assentado à destra do poder, à destra do Pai, é cena de juízo final. E depois ele vai ressuscitar, passa por juízo final, ele ressuscita para ser lançado no lago de fogo. Só que ele vai ser solto na terra por 42 meses. Depois, no final da grande tribulação, ele vai ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Então, esse personagem é a besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? E a mesma sentença foi dada para o falso profeta, que é a besta de 2 chifres que sobe da terra. E esse personagem, a besta de 2 chifres, é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi também, talvez até mais anticristo do que o próprio Caifás, porque ele mandou Jesus à morte, rejeitou Jesus, conheceu Jesus, andou com Jesus e rejeitou Jesus e entregou Jesus com um beijo. E Jesus fala para ele, né, a palavra mais dura que Jesus dirigiu a um ser humano foi a respeito da traição que Judas Iscariotes fez, né? Falou assim, ó, o Filho do Homem será traído, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído, melhor para esse sujeito nem ter nascido. Então esses dois personagens, Judas Iscariotes e o sumo sacerdote Caifás, eles passarão por um juízo final no período da grande tribulação, um juízo final especial somente para esses dois personagens,
Deus, Jesus, o Pai, irão lá no Sheol, onde as almas deles estão, aguardando o juízo final, vai julgar os dois ressuscitam como besta, não é mais um ser humano, é uma besta. A palavra besta é a tradução da palavra grega therion, é algo em torno desse jeito, nessa pronúncia therion, que significa animal. O cara vai se tornar um animal, ressuscita como um animal. O animal as características de um animal, de uma besta fera, é um sujeito cheio de ódio de si mesmo, de Deus, do próximo. Só é ódio puro. E aí esses dois personagens vão assombrar a Terra no segundo período da Grande Tribulação. O Caifás será o 8º rei, vai reinar o mundo, reinar sobre o mundo todo. E o falso profeta, o Judas, que será o falso profeta, Judas Iscariotes, ele vai obrigar todo mundo a adorar a estátua do dragão. Esse dragão é o personagem talvez o mais terrível da Grande Tribulação, que o pessoal não se atenta a esse personagem. O que é o dragão? Dragão é o próprio Satanás no corpo morto da 7ª cabeça da besta. Essa 7ª cabeça da besta, que será o 7º rei, porque as cabeças indicam que tem que vir 7 reis antes que a besta, que seja o 8º rei, venha. Então é o seguinte, já passaram 6 reis, né, que simbolizados pelo Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Esses impérios simbolizam 6 reis, 6 cabeças da besta. O 7º rei, assim que a igreja for arrebatada, ele vai entrar em evidência. E hoje o cargo que esse camarada ocupa é o cargo do primeiro-ministro de Israel. Hoje, se Jesus voltasse hoje, o 7º rei seria o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E acontece o que? Esse 7º rei, que também é o cavaleiro do cavalo branco, ele vai promover a Terceira Guerra Mundial, vencer a Terceira Guerra Mundial, dominar o mundo todo, e aí quando ele dominar o mundo todo, ele morre. A alma dele vai para o Sheol, e Satanás, o espírito da serpente que tentou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, derrubou os dois lá, né? Aí ele vai entrar nesse corpo morto do 7º rei e vai se manifestar como dragão de 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças porque tem que vir 7 cabeças, 7 reis antes, e depois vem o dragão, e depois vem o 8º rei, que é a besta. E aí o que acontece? As 10 chifres da besta, eles também entrarão em evidência assim que a igreja for arrebatada para o céu. Esses 10 chifres da besta vão se aliar ao 7º rei, que é o cavaleiro do cavalo branco, para promover a Terceira Guerra Mundial e vencer os cavaleiros do cavalo preto, do cavalo amarelo e do cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo vermelho ocupa o cargo de presidente da Rússia. Hoje seria o Vladimir Putin. O cavaleiro do cavalo branco, o cavalo amarelo, ocupa o cargo do cargo do primeiro-ministro da China lá, né? O nome do chinês lá, é o comandante da China. E o cavaleiro do cavalo preto ocupa o cargo do comandante lá do Irã. Presidente do Irã, não, o chefe do Irã. Não sei o nome do camarada lá. Mas essa época, se eles estiverem ocupando esse mesmo cargo na época do arrebatamento da igreja para o céu, que começa o dia do Senhor, é esses camaradas aí, ou quem tiver no cargo quando aconteceu o arrebatamento, entendeu? E aí o que acontece? Os 10 chifres da besta são 10 exércitos poderosos que auxiliarão o Estado de Israel a dominar o mundo. Mas o principal é o Estado de Israel. Uma das cabeças dos 10 chifres da besta seria os Estados Unidos,
Esses países europeus aí da OTAN, né, alguns países aí com armas, bombas atômicas, todos eles têm arsenal atômico. E aí esses 10 reis, que são os 10 chifres da besta, se aliarão ao sétimo rei, que é a sétima cabeça da besta, que é o primeiro-ministro do Estado de Israel, para dominar o mundo. E assim que o mundo for dominado, esse sétimo rei, né, morre. E aí o dragão ocupa o corpo dele e vai se passar como um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o personagem mais terrível. O pessoal fica especulando em quem vai ser o anticristo, que vem num processo de paz, é um político mundial. Não é nada disso, é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial acontecerá na primeira metade da Grande Tribulação, e o propósito da Terceira Guerra Mundial é transformar a Terra no próprio inferno. Que está lá, né? Você tem a Terceira Guerra Mundial, ela está discriminada nas 6 primeiras trombetas. É uma ordem assim meio complicada de entender, é só pelo Espírito de Deus. E aí, mas só que assim, a sexta trombeta é um resumo ali da Terceira Guerra Mundial. Aí você tem a quinta trombeta, a primeira que toca é a sexta, né? Depois vem a quinta, a guerra começa ali às margens do Rio Eufrates, o Rio Eufrates nasce na Turquia, corta lá o Iraque, passa pela Síria e deságua no mar, no oceano. E aí o que acontece? A guerra começa naquela região, assim que começar, que a igreja for arrebatada, né? O conflito vai se intensificar ali, esses 4 cavaleiros, essas 4 forças poderosas estarão guerreando ali naquele local. China, Rússia, Irã contra Israel, Estados Unidos e seus países ali. E aí num dado momento, a Rússia, né, o cavaleiro do cavalo vermelho, vai tirar a paz do mundo. Ele vai expandir essa guerra, tornar essa guerra a nível global. E aí o que acontece? Aí, quando tocar a quinta trombeta, essa guerra vai ser levada a nível atômico. Os chineses vão disparar os seus mísseis nucleares, e aí todos os outros países também lançarão os mísseis, né? Só que o que vai fazer o maior estrago serão os chineses. A guerra atômica, a Terceira Guerra Mundial, vai exterminar 1/3 da humanidade. Só que o cavaleiro do cavalo vermelho vai ser responsável pela morte de 3/4 dos mortos na Terceira Guerra Mundial. Vamos supor que a Terra tem 7 bilhões de habitantes. 1/3 seria algo em torno de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Só os chineses matariam 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Então, 3/4 dos mortos na Terceira Guerra Mundial, que vai exterminar 1/3 da humanidade, será causada pelo cavaleiro do cavalo amarelo, que no caso é a China. E aí o que acontece? As explosões atômicas, elas vão despertar todos os vulcões adormecidos. E esses vulcões adormecidos entrarão em erupção. A guerra continua por mais 5 meses após o ataque nuclear, né? Aí tudo no mesmo dia, né? Disparou, todos disparam. Aí vai ser aquela chuva de míssil para todo lugar do globo. E aí os vulcões todos despertarão e a guerra continuará por 5 meses. E ao final de 5 meses termina a guerra com a atmosfera da Terra toda coberta de fumaça negra, tanto das explosões nucleares quanto dos vulcões, entendeu? E aí começa a segunda fase da Grande Tribulação. A Terceira Guerra Mundial é o primeiro ai, aí depois começa o segundo ai, que seriam causado que seria a introdução das 7 taças da ira de Deus, e o terceiro ai, para finalizar a Grande Tribulação, que é a Batalha de Armagedon, que é o toque da 7ª trombeta. Então, assim, as 4 primeiras trombetas são tocadas pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A primeira trombeta, que seria será causada pelo chinês. A China vai tocar a primeira trombeta, né?
que essa trombeta é atômica, na verdade. Quando toca a quinta trombeta, toca as 4 primeiras trombetas. Essas 4, a quinta trombeta tocada por um anjo, né? Liberada por um anjo. Aí, quando ele toca a quinta trombeta, os 4 primeiros anjos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, tocam suas trombetas atômicas, que seria o disparo das armas nucleares. Aí o que acontece? O primeiro trombeta é o cavaleiro do cavalo amarelo, que seria a China. A segunda trombeta é o cavaleiro do cavalo vermelho, que seria a Rússia, que é a Rússia no caso, né? E a terceira trombeta é o cavaleiro do cavalo branco, que seria o Estado de Israel, aliado aos Estados Unidos, França, todos os países do bem aí, né? Que o pessoal acha que é do bem. E o quarto cavaleiro seria o Irã, no caso, né? Os aliados lá, o Irã, o exército muçulmano, o exército... Quando o Império Muçulmano dominou o mundo, eles conheciam com os guerreiros do vestido de negro, né? De preto. Os guerreiros de preto, de negro. E é o exército muçulmano, que é a quarta trombeta. Trombetas atômicas. As 4 primeiras são trombetas atômicas e as quinta, sexta e sétima é trombeta introduzida por anjos tocando trombeta, que são os 3 ais, né? O primeiro ai será a Terceira Guerra Mundial, que é a ação, efetivação dos 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos, apresentado nos 4 primeiros selos. Aí o segundo ai que será as 7 taças da ira de Deus, que está relacionado ao sexto selo. Sexto selo que fala lá da introdução, que desce as 2 testemunhas do céu e sobe do inferno as duas bestas, né? O Caifás e o Judas Iscariotes. A função das 2 testemunhas é proteger os 144 mil israelitas, escondê-los no deserto e guerrear contra as 2 bestas e contra os 10 chifres da besta, né? Porque assim, os 10 chifres vão auxiliar o 7º rei a dominar o mundo, e depois vai governar o mundo com o 8º rei, que seria o Caifás quando subir do inferno. E aí eles vão guerrear contra as 2 testemunhas para tentar exterminar lá os 144 mil, mas as 2 testemunhas protegerão os 144 mil. E a intenção das 2 testemunhas também protegendo é atrair todos os exércitos da besta para o Vale do Armagedon, né? Aí quando tiver todos lá no Vale do Armagedon, Jesus vem, toca a 7ª trombeta, Jesus vem, os mortos em Cristo no período da grande tribulação ressuscitarão, que está lá no 5º selo, né? E aí o que acontece? O cavalo branco no qual Jesus vem montado é a ressurreição dos santos da grande tribulação, que eles vão ressuscitar, e eles formam o exército de Cristo e eles vão guerrear contra os exércitos da besta. E aí eles vão exterminar tudo. Aí a besta e o falso profeta, no caso o Caifás e Judas, são lançados no lago do fogo. Satanás vai desocupar o corpo que ele vai tomar para usar como dragão. Ele vai pro Sheol, fica preso lá por 1000 anos, e aí começa o milênio. O milênio é os 144 mil israelitas, que no caso é Israel. Eles vão se multiplicar na terra, porque são 144 mil israelitas homens, mas tem as mulheres também. Eles vão ter filhos no milênio. Esses que nascerem no milênio serão considerados gentios. Eles vão povoar a terra, fazer por 1000 anos, né? Formar diversas nações. E depois, no final, tem outra batalha lá do Gog e Magog. Satanás é solto, né? Aí depois termina essa batalha, desce fogo do céu, mata todos os que se rebelarem nessa batalha para atacar os 144 mil, e aí começa o juízo final. O juízo final, sim, aí sim, o juízo final para todos que estão lá no Sheol. Mas aí nesse juízo final, o Caifás e o Judas já estarão lá por 1000 anos. Então essa é a revelação da besta.
do dragão. Hoje o dragão ocupa, não tem esse processo de paz que o pessoal fala aí, não é nada disso. Não tem paz, vai ser guerra, a terceira guerra mundial, para que o oitavo rei domine e mande no mundo. É guerra total. Se você analisar os 3 ais do Apocalipse, eles são 3 guerras seguidas. Tem a terceira guerra mundial, que é o primeiro ai. Acontecerá a quarta guerra mundial, que é o segundo ai, introduzido pelas 7 taças da Ilha de Deus. Depois tem uma batalha do Armagedon, que é a sexta guerra mundial, e no final do milênio ainda tem outra guerra mundial, que seria a sétima guerra mundial, uma batalha de Gog e Magog. Então nós temos mais 4 guerras mundiais aqui, daqui até a eternidade. E é isso, o dragão, hoje é o Benjamin Netanyahu, seria o candidato, né? Se Jesus voltar hoje, é ele que vai dominar o mundo, morrer, e o dragão vai usar o corpo dele, e Judas vai promover adoração ao corpo da imagem do dragão. Ele vai espalhar essa imagem do dragão para todos os lados da terra, todos os lugares terão uma imagem. E aí quem tiver aqui no Brasil, vamos supor, aí todos que serão levados para adorar, e quem adorar recebe a marca da besta. Quem não adorar vai morrer torturado. Só que a imagem, ela vai interagir pelo poder demoníaco, entendeu? Imagina você lá da imagem, aí você é capturado, é levado lá, e aí? E a imagem começa a falar com você pela voz do demônio, e vai falar: você vai me adorar ou não vai? Não vai, recebe a marca. Isso já está condenado ao lago de fogo eterno no juízo final, que vai acontecer depois do milênio, né? É isso, a marca da besta é essa. Besta significa 666, o nome besta é animal. Quem adorar a imagem da besta, né, que seria o dragão é considerado uma besta também, né? Ali tem, no Apocalipse, capítulo 13, tem 3 bestas ali. Uma se refere ao dragão, né? O dragão está no capítulo 12, mas a primeira besta, que se torna lá a 7ª cabeça da besta, que se torna a primeira besta, é o dragão. O dragão recepciona o Judas Iscariotes e o Caifás. E assim, na grande tribulação, todos os gentios morrerão todos. Quem for arrebatado, quem não subir no arrebatamento vai ficar na terra e vai morrer. Aí, com exceção dos 144 mil israelitas, que estão a revelação especial sobre esse povo lá. Aí outro dia eu falo sobre esse mistério, mas não é mistério, é fácil de entender pelo contexto bíblico, só que é preciso de revelação do Espírito Santo, entendeu? Mas é isso, o dragão é um personagem terrível, é uma encarnação. O dragão é uma encarnação, o diabo, Satanás, vai encarnar no corpo morto do primeiro-ministro do Estado de Israel. Esse Estado de Israel aí é terrível. O pessoal fica aí, muitos cristãos orando, achando que é Deus que trouxe de volta esse pessoal lá para a Terra Santa em 1948. Não tem nada a ver com Deus. Isso foi formado lá pelo espírito do anticristo, pelo próprio Satanás, que patrocina esse povo aí. E a função deles é preparar o mundo para a vinda do Satã. E você pega o remanescente de Israel que será salvo, eles estão no meio dos palestinos, em Cisjordânia e em Gaza. E Satanás quer destruir esses camaradas de qualquer jeito para que a profecia não se cumpra. Mas não vai destruir. Quando falam em paz e segurança, é o final dessa guerra entre Israel e palestinos, que vai acontecer assim que a igreja for arrebatada, a ONU vai reconhecer o Estado palestino, por isso que fala lá, agora paz e segurança. Aí os 144 mil que estão lá no meio dos palestinos, na Cisjordânia e faixa de Gaza, eles vão se converter a Deus. E aí o que acontece? Deus vai protegê-los durante todo o processo da grande tribulação, não vai cair um fio de cabelos dele. Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial, Quinta Guerra Mundial e Sexta Guerra Mundial no final Sexta Guerra Mundial com a Batalha do Armagedon. E no final do milênio também tem uma Sétima Guerra Mundial, não vai cair um fio de cabelo deles, entendeu?
Mas por que eles vão ficar para a grande tribulação e Deus vai proteger, não vai proteger os gentios? Porque eles vão ficar para a grande tribulação? Porque Deus quer que eles fiquem. Por exemplo, a igreja vai ter um avivamento agora, um despertamento para evangelizar o mundo. Nós vamos evangelizar o mundo, absolutamente todos os moradores da terra saberão que Jesus é o Messias, saberão que tem um Deus no céu que ama a igreja, e a partir do momento que você sabe que Jesus é o Messias e não se converte a ele, você vai se tornar um anticristo. Então a igreja arrebatada só fica na terra os anticristos para encontrar a besta, o dragão, o falso profeta. Só que os 144 mil israelitas, homens e mais as suas respectivas esposas, né? Porque tem que contar as mulheres também nesse grupo, eles, quando a igreja sair para evangelizar o mundo, em especial a Cisjordânia e a faixa de Gaza, eles vão querer se converter. E o que acontece? Deus fala, não, esses 144 vai selecionar lá 144 mil, lá, conforme está descrito no Apocalipse, homens e as respectivas mulheres, e vai falar, não, vocês não vão se converter agora, eu não vou deixar. Então, Deus não vai deixar eles se converterem, porque eles tenderão a se converter se Deus interferir. Se eles se convertem, eles passam a fazer parte da igreja. A igreja eles subirão para o céu. Mas aí Deus vai interferir na conversão deles. E assim que a igreja subir para o céu, for arrebatada, subir para o céu, aí sim, aí Deus vai liberar o Estado palestino, fazer a ONU reconhecer o Estado palestino, acabar com essa guerra entre Israel e os palestinos, né? Aí o que acontece? Paralelo a isso, vai começar um conflito ali entre os 4 cavaleiros na margem do rio Eufrates, da região da Síria, Iraque e Turquia. E aquela guerra vai ficar contida ali até que os 144 mil se convertam. Eles se converterão. E aí o que acontece? Terminou a conversão deles, aí a guerra se expande para o mundo todo e é todo esse processo apocalíptico, entendeu? Por isso que Paulo fala lá, né, que quando se falar em paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está para dar à luz. Essa comparação, assim, a repentina destruição é uma período da grande tribulação, né? Primeiro ai, segundo ai, terceiro ai. Aí Paulo compara os Israel, né, os 144 mil israelitas na grande tribulação, com o período de perseguição que a igreja passará antes do arrebatamento. Você entendeu? Que Jesus disse, né, que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, mas debaixo de uma tremenda perseguição. Essa perseguição que a igreja vai passar antes da vinda de Jesus, porque vai pregar o evangelho, é uma perseguição terrível, é as dores de parto, né? Dores de parto, assim, que a igreja tem que gerar Israel pela palavra. Se Israel estiver pronto para nascer, nós somos arrebatados, Israel nasce novamente, renasce. Então, esse período que a igreja vai passar daqui até a vinda de Jesus, vai ter um grande despertamento para a gente evangelizar o mundo, mas vamos evangelizar o mundo debaixo da maior perseguição da história da igreja. Essa perseguição é necessária até para alinhar a igreja pela palavra, só que vai ter também para tirar, né, do meio do cristão aqueles que estão lá só para dizer que é cristão, mas não segue Jesus nada, seriam as virgens loucas, né? As virgens loucas, a separação das virgens loucas das virgens prudentes acontece a partir da meia-noite, que começa o princípio das dores. E será uma perseguição tremenda à igreja, muitos cristãos serão presos, mortos, torturados, né? A igreja, uma parte da igreja já vive sob intensa perseguição desde sempre, mas isso será a nível global, todas as nações, Brasil, Estados Unidos, não adianta você ficar confiando em governo, em direita, esquerda, que vai ser, todos odiarão a igreja, só que a gente vai evangelizar o mundo e vai subir para o céu, e quem ficar aí vai ser tudo anticristo, porque todos vão saber que Jesus é o Cristo, e uma vez que você sabe que Jesus é o Cristo e não se converte a ele, você se torna um anticristo, menos os 144 mil que Deus tem um propósito para eles no milênio ainda e na eternidade. Então por isso Deus vai deixá-los para a grande tribulação, e é isso.
Então esse é o conceito de anticristo, tá? O que falarem fora disso está errado. Fica essa especulação. Na verdade a igreja não entende bem isso ainda, porque está dormindo. Nós precisamos despertar e despertar pela palavra. E o que eu estou dizendo aqui é a palavra de Deus, é isso que desperta a igreja, entendeu? Começa a orar para entender isso e santifique a tua vida, porque essa é a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.